Olá, turma! Muito boa tarde. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre a regionalização do espaço geográfico. Vamos aprender a regionalizar. Olha só. E no nosso episódio nós vamos analisar os principais blocos econômicos regionais, dando destaque para o Mercosul. Então vamos regionalizar de forma econômica, envolvendo os blocos econômicos, envolvendo o nosso mercado comum do Sul, o Mercosul. E o regionalismo? Acompanhe a leitura. O processo de regionalização do mundo é um conceito muito amplo e discutido na ciência geográfica. Regionalizar significa dividir o espaço a fim de um melhor entendimento dos fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. Observa na imagem que nós temos os continentes, os 5 continentes. É uma forma de regionalizar, ou seja, de forma geográfica. Turma, esse termo regionalização, lógico, quer dizer formar regiões, dividir um espaço em regiões. Olha, para você ter uma ideia. Eu vou fazer aqui uma divisão geográfica do regionalismo. Eu vou dar um exemplo do regionalismo mundial e local. Presta bem atenção. Olha só, meus amigos. Eu vou classificar aqui, vou regionalizar, vou dividir. Por exemplo, o Piauí. Em quais regiões encontra-se o Piauí? Para nós chegarmos até o Piauí, nós precisamos regionalizar, buscar da religião ou da regionalização. Professor, explica aí. Boa tarde, a Érica, Rosário Alves e todos que estão chegando pelas ondas do canal Educação. Turma, nós moramos aonde? Na América. América. Deixa eu corrigir aqui. Nós moramos na América. América. Dentro da América, eu moro na América do Sul. Dentro da América do Sul, turma, eu moro no Brasil. Dentro do Brasil, eu moro no Nordeste. E dentro do Nordeste, o Piauí fica nas zonas. Quais? Meio Norte e Sertão. Ah, professor. Então, o Piauí, no regionalismo, ele está na América, dentro da América, na América do Sul. Dentro da América do Sul, nós estamos dentro do Brasil, né? E dentro do Brasil, nós estamos no Nordeste. E dentro do Nordeste, nós temos 2 sub-regiões, são chamadas sub-regiões do Nordeste. Aí eu tenho o meu norte e o sertão. Por exemplo, a cidade de Teresina, turma, a cidade de Teresina, ela encontra-se dentro da macro-região de Teresina. Então, porque o Piauí ele é dividido em macro-regiões e a nossa Teresina encontra-se na macro-região de Teresina. Professor, cara, é como, gente, para mim chegar até a tua casa. Dentro de Teresina, dentro da tua cidade, você mora em um bairro, ok.
E dentro desse bairro, você mora numa rua. E dentro dessa rua, você mora em uma casa ou apartamento. Se for num apartamento, num condomínio, você mora dentro de um bloco, que mora dentro de um apartamento deste bloco. Marcelo, é por isso que se regionaliza também? É claro, existe o regionalismo para você entender o todo a partir das partes, para localizar, para melhor administrar. Por exemplo, o Brasil, ele é dividido em 5 macro-regiões brasileiras. O Norte, região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Brasil é dividido em 5 macro-regiões. Por que é que dividir o Brasil em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste? Dividimos, ou seja, regionalizamos, para poder melhor administrar o Brasil. Se nós regionalizamos, aqui é o Nordeste, aqui é o Norte, aqui é o Sul, isso facilita a administração, o entendimento, o planejamento, as intervenções em cada região. Por quê? Porque cada região tem a sua individualidade ou particularidade. Marcelo, mas me responde uma coisa. Como foi que fizeram para delimitar cada uma dessas regiões? Como foi que fizeram para determinar os limites do que é Nordeste? Os limites do que é Sul? Os limites do que é Centro-Oeste, Norte e Sudeste? Olha, eles analisaram os fatores naturais e econômicos sociais. De novo, analisaram os fatores naturais e econômicos sociais. Analisando a natureza e o homem, melhor dizendo, eles viram que cada região foi delimitada porque tem características comuns. O nosso Nordeste, ele vai do Maranhão até a Bahia, tem 9 estados. Por que que o Nordeste tem 9 estados? Por que que é esse tamanho que nós temos hoje, essa área? Porque esses 9 estados têm características naturais e humanas em comum, muito parecidos. Professor, realmente, quando a gente anda no Nordeste, nos 9 estados nordestinos, a cultura, vamos lá, a economia, a sociedade e a natureza são muito parecidas entre nós, entre os 9 estados. Por isso, por terem características naturais, econômicas e sociais comuns, eles foram considerados todos numa só região, Nordeste. O Sul, por exemplo, se você for lá no Sul, vamos lá para o Sul. Indo para o Sul, aí você vai observar que os 3 estados da região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses 3 estados da região Sul, eles também têm características parecidas. A população, a natureza. Fala, Alain. Tamo junto. A população. Alain, você que chegou agora, eu estou trabalhando regionalismo, cara. Estamos regionalizando. Como regionalizar? Por que regionalizar? Regionalizar, Alain, na geografia, cara, é dividir. É dividir. A tua casa, por exemplo, ela é dividida em cômodos. O teu bairro é dividido em ruas. Não é verdade? A tua cidade é dividida em bairros e assim vai embora. Por que que a gente faz isso? Por que que a cidade tem... Por que que existem os bairros? Os bairros existem para melhor administrarmos a cidade. Eu consigo planejar para o bairro tal, analisar. Porque cada bairro, parceiro, ele tem a sua particularidade, semelhança, proximidade geográfica e tal. Pois o Brasil também, nós temos 5 regiões que eu estava falando. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ok. Cada região dessa existe porque cada região dessa tem suas características próprias, tanto naturais como econômico-sociais. Por exemplo, a região Sul, os 3 estados da região Sul, como eu falei, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses 3 estados, eles apresentam características comuns, naturais, sociais, econômicos. O gaúcho, o paranaense e o catarinense vivem em uma área natural muito parecida. Muito parecida. Só que também nós temos algumas diferenças, mas são muito próximos, beleza?
O Sul tem característica. Olha só, Alan, boa. Por quê que o Alan está dizendo que o Sul tem característica europeia? Porque o Alan sabe que nós tivemos muita presença de imigrantes. Italianos, alemães, espanhóis, portugueses e outros europeus foram para a região sul. A questão do clima, a questão das terras que não eram divididas em grandes lotes, são uma série de fatores históricos. O acesso à terra, a melhor distribuição de terra, as condições climáticas ajudaram muito, né, Alan? Porque lá no sul é muito parecido com a Europa. Aí a galerinha foi para lá. Aí você deu um aspecto, Marcelo, realmente o sul, eles se identificam pela colonização, pelo povoamento histórico, por ter vindo imigrantes, ok. Mas também um clima mais ameno, a vegetação muito parecida. Aí é uma região. Amazônia, região norte. Marcelo, quando a gente fala região norte, é a floresta, né, cara? Mundo de rios, Amazônia, áreas imensas, muitas áreas de vegetação e tal, biodiversidade, aquela chuva o ano todo, com muito sol, com muita floresta. Exatamente. Então, são 7 estados que formam a região amazônica, que ocupa aquela área ali. Beleza? Vamos lá, ó. Tem classe nórdica, exatamente. A Europa nórdica, né? Mário Santa, terceira série, Pimenteira está com mais de 20 dias sem aula, ninguém se bonifica. O pessoal do canal Educação, com certeza, vai ver a questão de pimenteiras, beleza? Fica aí o aviso da Mary Santos. Importante, com certeza já estão em processo de ação para isso, dessa demanda. Beleza, turma. Então, eu tenho aí o regionalismo. Eu queria dar 2 minutos, por favor. Ok, estamos de volta pelas ondas do canal Educação, falando de quê? Regionalismo. Divisão, galera, para melhor entender, administrar, planejar, agir. Beleza, turma? Olha para cá. Compreende-se a ideia de diferenciação de áreas no contexto geral e de aproximação dessas áreas por meio de suas características comuns. Uma região configura-se como uma área delimitada, definida por suas características comuns. Por exemplo, um bioma, o Cerrado, que é uma região do planeta Terra com semelhanças nos seus aspectos naturais. Como eu falei para vocês, turma, o que faz a regionalização é
ter o quê? O lugar, suas características comuns. Eu não falei do Nordeste. Os 7 estados do Nordeste têm características comuns, parecidas, beleza? E aí, se eu tenho aquela área com característica comum, ela vira uma região. Porque as características do Nordeste é diferente, por exemplo, da região Norte. Como essa diferença, turma, então fica tranquilo. É mais fácil para dividir. É muito mais fácil para dividir. Então, na realidade, esse regionalismo ele precisa ser entendido como uma necessidade e a partir das características comuns. Olha só, característica. Eu cito aqui a questão do Cerrado. A região do Cerrado, ela é de característica comum, diferente da região da Amazônia, da Mata Atlântica, das Araucárias. Aí você tem diferenças de regional, de diferenças naturais entre essas florestas. Por isso que a gente diz, ó, aqui é Cerrado, aqui é Amazônia, aqui é Mata dos Cocais, porque a gente leva em consideração as características comuns, as árvores lá são muito parecidas, tem muitas espécies semelhantes e tal, muitas árvores com espécies semelhantes. Então, essas características comuns, olha só, o Alan está falando aí que chove pouco, né? Aonde, Alan? Na Caatinga. Muito bem, no sertão da Caatinga, do Nordeste, chove pouco, a vegetação é mais seca, é desprovida de folha, tem espinhos, armazenam água e tal. Então é por isso que ela apresenta uma característica comum, aí é o nome Caatinga. Ah, uma curiosidade, turma. Caatinga não é fedor não, viu, gente? Caatinga, na língua indígena, quer dizer selva branca ou mata branca, porque ela é um pouquinho esbranquiçada, não tem muito verde. Aí o índio, ali a mata branca, não tem muito verde, mata branca. Na língua indígena, eu te confesso, eu não sei se é tupi, porque aqui no Nordeste nós tivemos tribos Tremembés, Timbiras, Guarajás, nós tivemos aqui no Nordeste a tribo Tupi, enfim. Mas na língua indígena daqueles que viviam aqui, os cariris, né, os cariris, esses índios, eles demarcaram e disseram, ó, aqui é a Mata Branca, só que na língua deles, de quem demarcou, foi Caatinga, Mata Branca. Olha aí uma curiosidade. Exatamente, a vegetação é cinza, mata muito bem. Ela é acinzentada branca nela, porque ela não tem muito verde. Como ela não tem muito verde, aí ela é mais acidentada, é uma vegetação mais embranquiçada. Beleza, beleza, beleza. Olha, gente, mas uma da regionalização são os blocos econômicos, ó. Aí, porque o tema da aula também, turma, fala sobre os blocos econômicos. O que é isso aqui, professor? Blocos econômicos. Ó, os blocos econômicos são blocos de países que se uniram em aliança e acordos econômicos. Professor, não entendi. Econômicos. Ó, imagina um grupo de países que se reúne e resolve fazer acordos econômicos, parcerias econômicas. Vamos lá? Grupo de países que resolve fazer parcerias econômicas, acordos econômicos, parcerias econômicas. Eles se reúnem e dizem, ei, gente, vamos fazer o quê? Vamos se unir economicamente? Bora. Vamos fazer parcerias. Vamos abrir a nossa economia entre nós para circular mercadoria, ou pessoas, ou dinheiro, ou investimento, ou produto, matéria-prima. Marcelo, por que esses países se unem? Atenção, turma. Por que esses países se unem para fazer esses acordos econômicos? Olha, galerinha, esses países se unem com os seguintes objetivos. Ah, então os caras não vão se unir à toa, né, professor? Com certeza que não. Eles se unem, turma, para, vamos lá, crescimento econômico. Crescimento econômico. Esse econômico não está legal. Deixa eu ajeitar aqui. Crescimento econômico
Beleza. Olha só. Parcerias comerciais. Parcerias comerciais. Tecnológicas. Pelo mundo, né, gente? Então, na realidade, os países, quando eles abrem a economia, fazem acordos comerciais, liberam a circulação de mercadoria, dinheiro ou pessoas, essas alianças comerciais, turma, é uma forma deles se unirem. Se unirem. Ó, vamos lá, preste bem atenção. Preste bem atenção. O Brasil é o maior produtor de carne do mundo. Repito, o Brasil é o maior produtor de carne do mundo. O Chile já não é um grande produtor, é fraco o Chile. Porque ou é montanha, ou é deserto, ou é frio. A pecuária chilena é fraca. Ok. A Argentina, mas o Chile é muito forte na pesca, o pescado, frutos do mar, né? A Argentina, ela é muito forte na produção de trigo. O Brasil é fraco na produção de trigo. Ah, eu já entendi, professor. Trigo, quem tem? Na América do Sul, mais a Argentina. Carne, quem tem mais? O Brasil. Frutos do mar, quem tem mais? O Chile. Gás natural, quem tem muito? Bolívia. Ah, petróleo, quem tem muito? Venezuela. Vocês já entenderam, né? E aí, galerinha, vamos se reunir aqui, nós, países. Gente, quem é que tem mais e o quê? Ah, eu tenho trigo, eu tenho gás, eu tenho petróleo, eu tenho frutos do mar, eu tenho carne. Vou fazer o seguinte, o Chile chega e diz, eu não tenho carne, mas o Brasil tem. Então, abre a economia, reduz as taxas de importação e a carne brasileira vai abastecer o Chile. Já o pescado chileno vai abastecer o Brasil. O trigo argentino vai abastecer o Brasil. O petróleo da Venezuela pode abastecer os vizinhos. O gás boliviano também. Ah, professor, nem sempre um país ele tem todos os recursos naturais. E o vizinho pode ter o que ele não tem e vice-versa. Se eles se unem num bloco econômico, entre eles vão se abastecer de acordo com o que cada um tem e o que cada um precisa. Olha aí a vantagem. A outra vantagem, olha só, as empresas de cada país vão poder vender para os vizinhos. Ah, é mais mercado, é mais mercado. A empresa brasileira, por exemplo, as indústrias de automóveis do Brasil. Gente, o Brasil é o maior produtor de automóvel da América Latina. Repito, o Brasil é o maior produtor de automóvel da América Latina. E aí, se a gente se une num bloco econômico com os vizinhos, a gente vai poder vender automóvel livremente nos países vizinhos. Isso é bom para a indústria automobilística brasileira. Ah, professor, então as empresas vão poder se instalar nos países vizinhos, as empresas vão poder vender para os países vizinhos. Isso vai gerar o quê, professor? Mais emprego. Mais emprego. Aí o que acontece? As pessoas com emprego, a economia vai crescer, né? Porque se a indústria vende para vizinhos, ela vai precisar de mais trabalhadores. E aí, meu amigo, é mais emprego que aparece, né? Isso é bom. Os blocos econômicos são maravilhosos quando são respeitados. E outra coisa, parceria tecnológica. Às vezes um país desenvolve uma tecnologia e o outro não tem. Faz-se a parceria tecnológica. Vamos lá, vamos fazer aqui a parceria, nos ensine essa tecnologia, que a gente ensina para vocês a nossa tecnologia. Circulação de pessoas, turma. Opa, gente. Se eu tenho facilidade de viajar para os países vizinhos, isso aumenta o turismo. O turismo. Eu vou poder agora turistar onde? Nos vizinhos.
Ó, se você pegar um avião e for para a Argentina, basta você mostrar sua identidade. Não precisa passaporte para ir para a Argentina. E antes, muito antes, precisava, antigamente. Hoje não precisa mais. Você vai, pega um avião, vai para a Argentina e passeia, turisteia, vamos dizer assim, né? E, consequentemente, galera, vocês vão ter um turismo fortalecido, parcerias comerciais, acordos comerciais, circulação de mercadorias entre esses países. Ah, professor, então os blocos econômicos, eles são importantes. Só que hoje, os blocos econômicos vêm sofrendo muito, porque com a globalização, as mercadorias estão circulando mais facilmente pelo mundo. Isso contribui para quê? Para que a gente não tenha como ter parceria regional, porque a global é mais forte, né? A chamada globalização. Isso daí acaba prejudicando, beleza? 2 minutos, por favor. Ok, estamos de volta pelas ondas do canal Educação, falando de blocos econômicos, que é uma forma de regionalizar o regionalismo. Você divide os países também economicamente, turma, através dos blocos econômicos. Vamos dar uma olhada aqui, por favor. Regionalizar o mundo é criar áreas ou lugares semelhantes no planeta. A regionalização, as regionalizações mundiais existem para uma melhor análise das particularidades de cada lugar. Sendo assim, cria-se uma área ou uma região, considerando-se algumas características específicas. Correto, características específicas, particularidades que elas têm, né, gente? Essa união da regionalização através das particularidades. Agora, eu queria mostrar para vocês os tipos de blocos. Tipos de blocos econômicos. Queria mostrar para vocês os tipos de blocos econômicos. Aí, professor, fala aí dos tipos de blocos econômicos. Olha, preste atenção. Eu queria fazer uma comparação dos blocos econômicos com as pessoas. Vamos imaginar que cada país fosse uma pessoa. Meus amigos, preste bem atenção. As pessoas, quando se conhecem, elas não vão ter um relacionamento de imediato, porque elas mal se conhecem, né? Eu vou comparar assim a um relacionamento entre um homem e uma mulher.
Vamos lá. Quando um casal se conhece, estão paquerando, aí depois viram namorados, aí depois noivam, depois casam e depois têm filhos. Essa sequência, né, gente? Se conhece, namora, noiva, casa, filhos. Ok. Quando você está namorando, beleza, cada um na sua casa, tudo bem, apresenta-se aos familiares, mas é só namorado. Quando você noiva, aí você já está com um compromisso, você vai casar. Quando você casa, aí você oficializou, sacramentou, mas aí é só os dois ainda casados. Quando você tem filhos, aí já é uma família concretizada, tal. Eu digo assim, mais gente, né? Só vocês dois, tal, não só aqueles dois. Aí o relacionamento vai cada vez mais evoluindo, né? Pois eu vou fazer o seguinte. Existe o primeiro tipo de bloco econômico chamado Zona de Livre Comércio. Zona de Livre Comércio. Quando países se unem no bloco econômico, Zona de Livre Comércio, vai ter apenas a circulação de mercadorias e dinheiro. Mercadorias e dinheiro. Pessoas, não. De jeito nenhum. Moeda, não. Beleza. Aí eu tenho o chamado mercado comum. No mercado comum, aí a coisa amplia. Além de mercadorias, dinheiro, eu tenho a circulação de pessoas. Podem circular livremente pessoas. E o bloco mais avançado é o bloco União Econômica. Um bloco União Econômica. O bloco União Econômica, você tem mercadorias, ó, como vai avançando, ó. Mercadorias, dinheiro, pessoas e uma, atenção turma, moeda comum. Uma moeda comum. A maior parte dos blocos econômicos no mundo só circulam mercadoria e dinheiro. O restante tudo é proibido. Mercado comum, eu tenho o Mercosul, né? No Mercosul já é mercadoria, dinheiro e pessoas podem circular para trabalhar, para morar livremente. Na União Econômica é o mais avançado. Eu tenho a União Europeia, né? Lá na União Europeia circula mercadorias livremente, né? Dinheiro, pessoas. E lá eles criaram uma moeda para todo mundo, que é o euro. Todo mundo adota, todo mundo não. A maior parte dos países da União Europeia adotam o euro. O euro como uma moeda. Ah, Marcelo, e qual a importância de adotar a mesma moeda? Que eles criam o mesmo plano econômico, as mesmas regras econômicas monetárias, taxas de juros, essa coisa toda. Aí é um bloco mais avançado, aí é um casamento, né, gente? A união econômica equivale a um casamento. Né? Ó, a zona de livre comércio seria o noivado. Noivado não, um namoro. A zona de livre comércio seria um namoro entre países, vamos dizer assim. O mercado comum, aí é o noivado, a noivada, tem pessoas circulando. Na união econômica é um casamento, porque tem a moeda para todo mundo, o euro. Para aqueles que adotaram o euro, né? Lógico. Ah, Marcelo, quer dizer que os países, quando criam blocos econômicos, todo bloco é igual? Não, nem todo bloco é igual, turma. Eu tenho um bloco com menos acordo, zona de livre comércio, aí vai evoluindo para mais acordo, mercado comum.
Aí chega até a União Econômica, aí o bicho pega. Aí, gente, como tem mais coisa aí, eu vou te dar aí 3 minutos, por favor. Ok, estamos de volta pelas ondas, falando dos tipos de blocos econômicos, que é uma forma de regionalização. Olha só, outra maneira de regionalizar o mundo, utilizada a partir da década de 60, no contexto da Guerra Fria, foi a regionalização dos países em primeiro, segundo, terceiro mundo. Esses critérios levaram em consideração, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos ou ricos. Segundo mundo, países socialistas. E o terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos ou pobres. Ah, professor, então é dividir o mundo em grupos de países, o primeiro, o segundo e o terceiro mundo. De acordo com a economia, o primeiro mundo rico, o segundo mundo socialista, o terceiro mundo subdesenvolvidos ou pobres. Bom, a divisão do mundo, gente, nós tivemos, as formas que eu queria mostrar para vocês, as formas de divisão do mundo, do world. Aí, professor, mostra aí as formas de divisão do mundo. Ah, meus amigos, nós temos várias na história. Ó, na Idade Antiga, eu queria mostrar isso para vocês. Na Idade Antiga, você ou era grego, ou romano,
ou você era bárbaro. Os povos bárbaros. Olha só. Quem não fosse considerado grego ou romano, era bárbaro. Olha só que loucura. É, bárbaro, bárbaro. A gente tem esse pejorativo, né? É um povo bárbaro. Mas na Idade Antiga, eles consideravam, se não fosse grego ou romano, principalmente romano, era bárbaro. Povos bárbaros. Vem da barbaridade. Que é isso? Isso é um preconceito grave. Quer dizer que em toda aquela região europeia, barra Ásia e barra África também, quem não fosse grego ou romano era um povo bárbaro. Como se fossem inferiores. Ah, são os bárbaros. Todos os bárbaros são iguais, inferiores. Que é isso? Isso é um erro. Os bárbaros. Não existia um povo bárbaro. Existiam civilizações outras, que não eram grego e romano, mas eram civilizações. E ainda digo mais. A história mostra, até em alguns setores, mais avançado que os romanos. Esses astecas, incas e maias aqui da América Central e do Sul, rapaz, os astecas, né, criaram uma cidade que na Idade Antiga tinha mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade chamada de Tenochtitlan. Tenochtitlan. Hoje é o México, a cidade do México. Rapaz, aquela civilização, cara, quando os espanhóis chegaram aqui, eles, meu Deus do céu, os caras já previam eclipse. Os caras tinham uma matemática avançada, construíam até pirâmides aqui, só que até pirâmide muito bonita aqui. Túmulos, mexiam até com petróleo já, não para botar em automóvel, porque não tinha, mas usava o petróleo para revestimento de tinta, de pintura. Rapaz, os caras eram muito... Não, é povo bárbaro. Bom, é uma forma errada da Idade Antiga. Aí, no período do Renascimento, o período do mercantilismo, século XVI, aí você tinha o mundo dividido em metrópoles versus colônias. Olha aí. Se não fosse metrópole europeia, tudo era colônia. Como é que pode um negócio desse? Estranho, né? Não, tem a metrópole, as metrópoles e as colônias. Por quê? Porque nós éramos dominados por eles, explorados por eles, conquistados. Ó, o Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal, gente. Era uma forma de dividir o mundo, gente. Ou era metrópole, ou era colônia. Isso é um problema muito sério, né, gente? Mas dividia-se assim. A colônia explorada e dominada, controlada pela metrópole, né? Beleza. Aí veio o período da Guerra Fria. No período da Guerra Fria, período da Guerra Fria, aí o mundo vai ser dividido, como eu falei, em primeiro, segundo, terceiro mundo. Terceiro mundo. Primeiro, segundo, o terceiro mundo. E também tinha essa divisão dos países em capitalistas ou socialistas. Ou você era capitalista, ou você era socialista. Olha só, gente, é uma coisa muito geral, mas eles dividiam, os caras dividiam. Ou era primeiro mundo, segundo mundo, ou terceiro mundo, como eu falei para vocês. Primeiro mundo, eles chamavam de países ricos. Segundo mundo, socialistas. Terceiro mundo, países pobres. E dentro dessa divisão, o mundo era dividido entre capitalistas, ou você era do capitalismo, economia de mercado, ligado aos Estados Unidos, ou você era socialista, ligados à ex-União Soviética. Professor, essa divisão não tem mais hoje não, né, cara? Tem não, tem não. Porque o socialismo deixou de existir enquanto bloco econômico, né? Os grupos de países socialistas. Não, deixou de existir, não tem mais não. Tem país socialista? Tem. Mas o bloco socialista de vários países, tem mais não. Tem mais não. Então acabou esse negócio de ou o mundo é capitalista ou socialista. Mas, gente,
Se acabou o socialismo enquanto bloco econômico, repito, o socialismo enquanto bloco econômico deixou, bloco assim, bloco de países, um grupão socialista, mas não. Se o bloco socialista deixa de existir, então o segundo mundo não existe mais. Então o terceiro vai virar a segunda agora. Mas ele é socialista? Porque para ser segundo mundo tinha que ser socialista. Não. Então não, essa divisão primeiro, segundo e terceiro mundo, ela não tem mais sentido. Capitalista e socialismo? Também não. Professor, hoje, aí galera, isso aqui é super importante vocês saberem. Como é que é hoje considerado a divisão do mundo? A divisão do mundo hoje é o seguinte, você tem os países centrais versus países periféricos. Países centrais e periféricos. Professor, o que é ser um país central ou periférico? Meus amigos, primeiro para você entender por que o mundo hoje é dividido assim, você tem que lembrar que nós vivemos hoje uma nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial, o que prevalece é a economia, a tecnologia e o comércio. Repito, nessa nova ordem mundial, o que prevalece é a economia, a tecnologia e o comércio. Beleza. Peraí. Economia, tecnologia e comércio. Ok. Então, turma, existe um grupo de países que comandam a economia, a tecnologia e o comércio. São centrais. E existem um grupo de países que são comandados economicamente, tecnologicamente, comercialmente. São os periféricos. Professor. Então, o negócio hoje é na globalização. Exatamente. Hoje é de acordo com as relações comerciais, tecnológicas. Exatamente. Economia, tecnologia e comércio. Aí eu tenho, por exemplo, Estados Unidos, os países da União Europeia, o Japão, a China, a Coreia do Sul. Essa galerinha que eu falei aqui são considerados países centrais. Por quê? Porque controlam a economia, a tecnologia e o comércio. As maiores multinacionais são deles, as maiores tecnologias deles, os maiores comércios com eles, maiores investimentos eles. E os países periféricos? Professor, os países periféricos, eles são comandados comercialmente, subordinados, vamos dizer assim, comercialmente, tecnologicamente, industrialmente, financeiramente. O Brasil é um país periférico. Por que o Brasil é considerado um país periférico? Porque a economia brasileira, comparada à dos países centrais, é muito dependente, desigual, concentrada. Isso prejudica muito a realidade econômica do país. Beleza, turma? Vamos lá, continuando. Olha aí, acompanha a leitura. Após o final da Segunda Guerra, da Guerra Fria, essa regionalização passou a ser ultrapassada, como eu falei para vocês, gente. Não mais usada a nível global. Sendo outro critério considerado pelo qual os países foram caracterizados em um novo regionalismo. Desenvolvido ou subdesenvolvido. Dessa forma, considera-se o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, o Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas. Por exemplo, quando ele fala país desenvolvido e subdesenvolvido, gente, é o que nós chamamos de países centrais ou periféricos. Lembrem, para ser central ou periférico, vai ver o grau de importância do país na economia, no comércio, tecnologia, entendeu? Nos investimentos. Professor, então se um país quer se tornar um país central, quer se desenvolver, ele não tem que procurar um grande exército, se armar e sair atacando os outros. Isso é da velha ordem mundial, isso aí. Um país, para se tornar um país central, falar alto, né? Ele precisa criar uma tecnologia própria, avançada, criar grandes empresas que vão ganhar o mundo nele, falar alto nas relações comerciais, comprar e vender bem,
e ter grandes investidores e uma economia sólida, dinheiro, uma taxa de juro baixa, inflação baixa, arrecadação alta, controle dos gastos, investimentos dentro do país. É aí que o país deixa de ser considerado periférico e passa a ser considerado um país central. É nesse sentido. Tem que desenvolver tecnologia, melhorar a sua questão social, econômica, tecnológica, comercial. É isso, professor. Aí você tem, né, a possibilidade de... A Coreia do Sul, por exemplo, olha, gente, a Coreia do Sul, capital Seul, ela é vizinha da Coreia do Norte, capital Pyongyang. Até 1949, ela não era dividida, era uma só Coreia. Foi em 49 que foi criada a Coreia do Sul, dividir a Coreia do Norte e do Sul. E a Coreia do Sul, ela recebeu investimento, desenvolveu tecnologia, os caras jogaram pesado com educação. Ah, meus amigos, aí foi um negócio pancada. Não deu outra. Coreia do Sul, hoje é um país central, fala alto na economia internacional. Você tem grandes empresas, tecnologias sul-coreanas, a Samsung, que todo mundo usa aí os equipamentos da Samsung. Coreia do Sul, tecnologia sul-coreana. Beleza. Ó, mas também temos os critérios físicos. Critérios físicos para dividir, para regionalizar. Criação de regiões, unificando áreas e alguns elementos físicos, como o clima, relevo, vegetação e a hidrografia. É, professor, realmente eu conheço o mapa do clima do Brasil, o mapa do relevo. Aí eu tenho no mapa lá as formas de relevo, eu tenho o mapa do clima, os climas, a hidrografia. Então eu vou ter a divisão, né? E aí eu vejo, eu posso regionalizar pelo clima, clima tropical, subtropical, equatorial, litorâneo, semiárido. Isso é regionalizar, eu estou dividindo o país através do clima. Da vegetação, eu tenho cerrado, araucárias, pradarias, caatinga, Amazônia, Mata Atlântica. Tudo isso aí é forma de regionalizar pela vegetação. Hidrografia. Como é que eu regionalizo pela hidrografia? Aí eu tenho umas bacias hidrográficas. Bacia do Rio Amazonas, do Rio São Francisco, do Rio Araguaia, do Rio Tocantins, a bacia do Rio Paraná, e assim vai embora. É a divisão pelas características naturais. Aí, socioeconômico. Baseia-se na divisão que considera os aspectos sociais, como o idioma. Países de língua inglesa, de língua espanhola, de língua portuguesa, que nós fazemos parte, né? Temos países de língua portuguesa na África, na Ásia, e Portugal e o Brasil, né? Países de língua inglesa. Pela riqueza, países pobres, ricos, você já viu. Pela concentração de renda, onde é que tem mais empresas, pela industrialização, vamos regionalizar pela indústria, pela área de menor desenvolvimento, a gente pode regionalizar. A questão até religiosa, turma, interessante isso. Países católicos, de maioria católica, de maioria muçulmana, de maioria judeu, de maioria evangélica, protestante, né? Estados Unidos, a maioria são protestantes. Israel é judeus. Lá no Oriente Médio, a maioria é muçulmana. Aqui na América do Sul e Latina, a maioria é de católicos. É, eu estou regionalizando pela religião, turma. Critérios políticos. Isso aqui eu já falei, né? Países capitalistas e países socialistas. Pela divisão, de acordo com a religião, a religiosidade, né? E aqui no caso é a política. Teu país é capitalista ou é socialista? Eu estou regionalizando, eu estou dividindo de acordo com os princípios políticos, né? A doutrina política que aquele Estado, ou seja, daquele país utiliza, né? E é dessa forma, né, tudo. Aí existem várias formas de regionalizar, de acordo com suas características. Repito, o que a gente tem que entender é que, para regionalizar, a gente tem que obedecer às características, às individualidades, às particularidades
daquela região. Isso na geografia a gente serve para regionalizar. Bacana. O mundo, há vários exemplos de regionalizações. Na história, regionalizações econômicas, culturais, sociais, étnicas, né? Étnicas. É verdade, as raças, os grupos étnicos que foram usados para regionalizar. Brancos, negros, mulatos, cafusos, né? Índios. Isso é regionalização. Tudo. Aí vem natural, cultural, religião. Isso aqui é só reforçando o que eu já falei para vocês, essa forma de regionalizar. Por exemplo, os continentes, a colonização, né? Nós tivemos as metrópoles e, do outro lado, as colônias. É uma forma de regionalizar. Então, nós temos muitas formas de regionalizar o mundo. Natural, social, econômica, até tecnológica tem. Eu posso regionalizar, ou seja, dividir pelos aspectos naturais, físicos naturais, vamos dizer assim, econômicos, sociais, políticos, religiosos, históricos, geográficos, físicos, já falei, né? Então, isso aí são formas de regionalização que nós temos hoje pelo mundo e cada vez mais isso vem sendo alvo de mudanças, porque o mundo ele está em constante modificação e as formas como se regionaliza, que eu mostrei as anteriores, é a de hoje, né? Que são os países centrais e os países periféricos que existem pelo mundo. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Regionalização econômica, social, cultural, tecnológica, histórica, geográfica, atrelada aos blocos econômicos. Mostrei para vocês o que são blocos, os tipos de blocos. Falei aí das características dos blocos, a importância dos blocos. Muito obrigado pela atenção, dedicação, anotação e concentração. Tenha um bom resto de tarde, de aulas e um bom final de semana. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Valeu, turma!